O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-o no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que tu dizes? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, que bênção! Como é bom estarmos juntos para celebrarmos a Eucaristia, reunirmos a nossa família em torno da mesa eucarística no dia de domingo, que é o dia do Senhor. Quinto domingo da Quaresma. Próximo domingo, quando nós estivermos celebrando a Santa Missa, estaremos celebrando Domingo de Ramos. E aí será o tempo em que nós estaremos saindo desse nosso tempo de Quaresma. A Quaresma vai até o Tríduo Pascal, até quinta-feira, mas representa aquele tempo em que Jesus, domingo que vem, vai saindo do deserto e entrando em Jerusalém, onde ele vai se entregar por amor de nós, na cruz, para pagar os nossos pecados. Então, esses últimos dias, a palavra de Deus tem nos feito refletir acerca da misericórdia de um Deus Todo-Poderoso que assume sobre si os pecados que são nossos, de um Deus que quer derramar sobre nós misericórdia, podendo nos castigar pelos nossos erros, prefere ser misericordioso. Você vai lembrar que no domingo passado, quem esteve na Santa Missa, nós refletimos sobre a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso. O pai que tem 2 filhos, um sai, gasta tudo, o outro fica com eles, mas a situação da misericórdia do Senhor que acolhe aquele filho de volta. Era uma parábola. Hoje, nós estamos diante de uma cena da vida de Jesus, onde Jesus também é questionado a respeito da misericórdia, e onde ele derrama em abundância essa graça. Mas veja que a palavra de Deus hoje, ela se completa, Tudo o que nós lemos hoje, a primeira leitura é da profecia de Isaías. Depois nós temos a segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Filipenses. E temos, filhos amados, o Salmo e o texto do Evangelho de João. Essas 4 leituras, todas elas são belíssimas, são das páginas mais lindas das Sagradas Escrituras, que se colocam em comunhão nesse quinto domingo da Quaresma e falam para a gente dessa grande graça. A profecia de Isaías, Deus falando através do profeta, olha o que ele diz, Eis que farei novas todas as coisas.
eis que fareis nova todas as coisas. Por isso, não fiqueis relembrando as coisas do passado, nem olheis para fatos antigos. O Senhor está convidando você para que você se deixe modelar. É um tempo oportuno da quaresma, da graça de Deus. E o Senhor Deus está dizendo: farei novas todas as coisas, a partir do sacrifício, da entrega de Cristo por amor de nós, a partir da graça, da sua misericórdia que perdoa os nossos pecados, dá para a gente vida nova. Farei novas todas as coisas. Por isso, pede o Senhor através do profeta: não fiqueis voltando em fatos antigos, não fiqueis olhando coisas do passado, mas avanceis, para águas mais profundas. Ele diz aqui: este é um povo que eu criei para mim, ele cantará os meus louvores. Eu e você somos povo de Deus, feito por Deus, para cantarmos os louvores de Deus. E às vezes nós nos deixamos enganar, seduzir, e acabamos servindo falsos deuses, ou nos afastando desse Deus maravilhoso e misericordioso que nos faz para Ele. Quando Ele diz isso, faço nova todas as coisas, quando Ele pede, não fiqueis olhando as coisas do passado, relembrando as coisas do passado, quando Ele diz: você é povo que eu fiz para mim, Ele está dizendo que nós somos de Deus, nós não somos do inimigo de Deus. Deus não nos fez para servirmos o inimigo, não nos fez para nós ficarmos rastejando ou pela periferia, não nos fez para nós nos acostumarmos com o erro, com o pecado, não nos fez para nos acostumarmos com uma vida talvez passada, como aquela do filho pródigo, que gastou tudo longe de Deus. Veja, o filho pródigo saiu para longe do seu pai, e longe do seu pai, ele esbanjou tudo, os dons, o talento, a sabedoria, e depois começou a passar fome. Queria comer a lavagem dos porcos e não davam. E eu lembrava, no domingo passado, quantas pessoas se acostumam a viver no chiqueiro e não saem mais de lá. E às vezes muitos que estão no chiqueiro estão lá porque eles dizem assim: fiz coisas tão erradas, vacilei tanto, errei tanto, não mereço mais estar na casa de Deus. E daí vão ouvindo a voz do inimigo que vai dizendo: isso mesmo, fica aqui mesmo, o teu lugar é aqui, você se afastou de Deus, não merece mais estar perto dele. Mas o Senhor quer dar um passo mais do que isso. Por isso é que a gente cantou também no Salmo, essa grande beleza do Salmo de hoje, quando a gente dizia: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, as bênçãos, as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E aí o texto do Evangelho é uma cena da vida de Jesus, não uma parábola que Jesus usava para explicar coisas difíceis na linguagem do povo da sua época, que poderia entender. Aqui é fato da vida de Jesus. Veja que é interessante, é o capítulo 8 de João, é um dos capítulos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Capítulo 8 de João: naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada foi para o templo rezar. Veja, em tempos de tanta confusão sobre quem reza de madrugada, Jesus está no templo rezando de madrugada. Se Jesus reza de madrugada, passava noites em oração, e agora ele está no templo. E isso depois de já ter vindo. Diz assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras ele ficou rezando em oração, e agora de madrugada ele vai para o templo rezar. E é interessante porque as pessoas se reúnem em volta dele e sentam-se para escutar o que ele ensina. As pessoas gostam de ouvir Jesus, filhos. E essas pessoas que estão aqui ouvindo Jesus, elas gostam de ouvir Jesus porque Jesus fala da lei, Jesus fala daquilo que é certo, fala que é errado, mas não do jeito dos fariseus e dos doutores da lei daquela época. Naquela época também havia homens, os doutores da lei, eram os letrados, conheciam tudo, sabiam a lei, e eles também anunciavam para as pessoas a lei, mas eles não conseguiam dizer para as pessoas a lei sem imputar nos ombros das pessoas o peso da lei pela lei.
E aí vem Jesus, que aplica a mesma lei e diz: eu não vim abolir a lei, vim para dar pleno cumprimento. Mas Jesus consegue colocar naquelas pessoas a esperança da lei. Ele consegue fazer as pessoas perceberem isso que o profeta Isaías já diz na primeira leitura. Não fica pensando nas coisas do passado. Jesus consegue dizer para você: olha, cumpra a lei, mas ele consegue mostrar a beleza de andar nos limites que a lei estabelece. É contrário ao mundo que diz: quando a gente vai para Deus não pode fazer mais nada. E o Senhor Jesus Cristo, ele consegue dizer: quando você me segue, você pode fazer tudo, menos aquilo que é errado. Ele consegue mostrar para as pessoas a beleza disso. Por isso as pessoas vão ouvi-lo. E só que quando ele consegue passar a lei, fazer as pessoas se tornarem cumpridoras da lei, mas mostrar para as pessoas a beleza disso, isso incomoda muitas outras pessoas. Os doutores da lei, os fariseus da época, que querem aplicar a lei pela lei, que não conseguem mostrar a misericórdia da lei. E aí essas pessoas se incomodam. E o que acontece? Elas estão diante de uma oportunidade única na vida delas de matar Jesus. Pensa, olha, os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério, colocam no meio e dizem a Jesus: esta mulher foi surpreendida, a lei manda apedrejar a mulher. Eles perguntam isso para experimentar Jesus, porque querem um motivo de o acusar. Hoje também, filhos, nos nossos dias, muitas pessoas colocam diante de Jesus e diante de você, que é um seguidor de Jesus, perguntas, questionamentos, mas não porque querem saber a resposta, porque querem acusar Jesus, porque querem diminuir, querem matar. Eles queriam matar Jesus. Quantas pessoas continuam hoje ainda querendo matar Jesus? E aí o que acontece? Havia uma lei naqueles dias, que era: quem fosse pego em adultério, seria condenado à morte por apedrejamento. Esta lei valia para o homem e para a mulher. Fosse pego em adultério, o homem e a mulher seriam apedrejados. Eles trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Se ela estava em flagrante adultério, ela estava adulterando sozinha? É possível isso, adulterar sozinha? Não, né? Deveria ter um homem adulterando com ela. Mas esse homem, eles trazem para Jesus? Não. É uma sociedade machista. Traz a mulher, liberta o homem. E eles vão levar a mulher para Jesus porque eles estão com uma intenção. Eles falam assim: vamos levar essa mulher para Jesus e vamos dizer para ele: a lei manda apedrejar. Tu que dizes? Se Jesus falar apedreja, o que a gente faz? A gente cumpre a lei, apedreja a mulher e depois a gente condena Jesus de mentiroso. Por quê? Porque Jesus se diz Deus e mandou matar alguém. Como é que ele pode ser um Deus que manda matar alguém? E daí nós matamos ele também. Se ele falar para não matar, nós guardamos a mulher um pouquinho de lado, ficamos vigiando ela, acusamos Jesus de subversivo, porque ele está indo contra a lei manda matar, e ele está fazendo um levante para que as pessoas não cumpram a lei, e aí nós acusamos e matamos Jesus, e depois cumprimos a lei e matamos a mulher. Para eles, Jesus não tinha alternativa. Eles perguntam para Jesus: tu que dizes? Qual que é a primeira atitude de Jesus? Jesus responde aquele questionamento? Não. Faz de conta que nada é nada, fica lá no chão escrevendo com o dedo, como as criancinhas. Não só nesse momento, mas também em muitos outros momentos da Sagrada Escritura, diante de questionamentos que Jesus percebe que são para testá-lo, para pô-lo à prova, para tirá-lo do sério, ele prefere ficar em silêncio. Isso nos ensina, porque quantas vezes nós perdemos a razão porque não conseguimos frear a nossa língua. E às vezes as pessoas querem fazer conosco o que queriam fazer com Jesus, nos testar. Tem ou não tem situações que você diz assim: está querendo tirar minha paciência, né? E às vezes a gente cai na cilada, cai na pegadinha, e aí acaba com tudo. Como diz o meu povo, aí escangalha tudo. Aí escangalhou, não tem mais jeito.
né, e a palavra dita para trazer de volta, Jesus fica em silêncio. E talvez até aquele silêncio de Jesus tenha sido um silêncio para fazer com que aquele silêncio fizesse as pessoas irem refletindo. Eles estão com pedras nas mãos, eles vêm para Jesus e arrastaram aquela mulher pelas ruas da cidade, jogaram ela aos pés de Jesus com pedras nas mãos. Também não tem situações em que você está diante de algumas pessoas que você diz assim, ué, mas já veio com 2 pedras para cima de mim? Né? A pessoa já vem com pedras, ela não está disposta a conversar, ela quer condenar você, ela só quer te provocar para que você dê um motivo para ela tirar a pedra. E às vezes você cai nessa pegadinha. Esse tempo de quaresma também é um tempo oportuno, quando nós fazemos o nosso jejum, para irmos domando os nossos instintos, e também conseguirmos controlar esse instinto da raiva, da fúria. É muito fácil uma pessoa te provocar e você revidar, a pessoa te dar um tapa, você dá outro, a pessoa te empurrar, você empurrar também. Difícil é você assimilar o golpe, segurar e fazer como Jesus, silenciar, escrever no chão, ou ainda quem sabe amar. Mas aí Jesus vai vendo o coração daquelas pessoas, e como eles insistem, Jesus se levanta e diz, Jesus não condena as pessoas que estão com as pedras nas mãos, mas Jesus faz com que eles reflitam. Jesus diz, aquele de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles começam a pensar, eu também tenho pecado, eu também errei. Sabe quando eu e você estamos com pedra na mão para tirar no nosso vizinho, para tirar no nosso esposo, na nossa esposa, no nosso cunhado, na nossa sogra, para falar, olha, ela é uma fofoqueira, e se eu refletir, será que eu também já não fiz fofoca? É um mentiroso, e se eu refletir, será que eu já não menti? Olha, é um falso, faz falso testemunho. E às vezes a gente fica jogando pedra no outro, sem refletir sobre nós mesmos. Quando Jesus levou aqueles homens à reflexão, eles começaram a pensar, e um por um foram soltando as pedras, começando pelos mais velhos. De repente, filhos, Jesus se viu sozinho ali com aquela mulher. E aí, eu gosto de fazer imaginar assim, né? Quando a gente faz uma coisa que chama leitura orante da palavra de Deus, ou Léxio Divina, você lê o texto, depois você faz uma reflexão, lê de novo, você fecha os olhos, entra na cena, e daí quando eu entro nessa cena, eu gosto de imaginar assim, aquela mulher, aqueles homens puxaram ela com raiva pelas ruas da cidade, grudaram ela pelo cabelo, rasgaram a roupa dela, machucaram, ela veio se arrastando pelo chão, na rua empoeirada, jogaram ela aos pés de Jesus. Era um momento difícil da vida daquela mulher. Por que era difícil? Porque aquela mulher conhecia a lei. Quando ela foi pega em flagrante, ela sabia que ela podia adulterar, mas ela sabia que ela podia adulterar, não, ela não podia adulterar, ela sabia que ela adulterando, ela corria um risco se ela fosse pega algum dia. Então ela sabia que ela não podia ser pega nunca. Ela já havia visto outras mulheres sendo apedrejadas, conhecia a lei. Quando ela foi pega, ela disse, acabou a vida para mim, não tem mais solução, eu não tenho mais o que fazer, agora eu estou morta. Foi um momento de crise na vida dela. Talvez ela tenha começado a refletir assim, por que eu não saí dessa vida antes? Talvez ela tenha refletido assim, por que eu não ouvi quando meu pai e a minha mãe falaram para eu não entrar nessa vida? Por que eu não saí, não deixei esse caminho? Agora eu não tenho mais jeito, não tenho mais, agora eu fui pega, vou morrer. Filhos, quantas vezes na nossa vida, eu e você passamos por momentos de crise, e a gente olha para frente e a gente não vê uma solução, não tem caminho. Aquela mulher estava nessa situação, ela não tinha caminho, ela não tinha o que fazer, ela foi pega em flagrante e pronto, vai morrer apedrejada, é o que ele manda. E os homens pegaram ela, não tinha mais salvação para ela. Ela estava num momento crítico da sua vida e ela sabia que seria morta. Porém, filhos, aqueles homens que tramavam mal, colocaram ela aos pés de
Jesus. E mesmo nos nossos momentos de crise, grava isso no teu coração, grava isso na tua existência. Mesmo nos momentos de crise e de dificuldade, se nós nos colocamos diante de Jesus, Jesus tem o dom de nos mostrar, nos apontar uma saída, uma solução. Em Jesus sempre há solução. Jesus é o Senhor do impossível. Aquilo que a gente não vê, Jesus vê. E aquilo que era impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, para aquela mulher, de repente está lá a mulher no chão. Ela não está entendendo, porque ela sabia que ela ia morrer, e de repente não tem mais ninguém ali, e as pedras estão todas no chão, e nenhuma foi atirada na direção dela. Só quem podia tirar uma pedra nela era Jesus, era o único que estava ali que não tinha pecado. E aí olha que lindo que deve ter sido esse momento. A mulher lá no chão, suja, maltratada, machucada, ferida por tudo que ela havia trazido a lembrança de como ela tinha gasto os dias da sua vida. Tão ferida pela própria consciência, pelo arrependimento, e ferida fisicamente pelos maus tratos, jogada no chão. Jesus se aproxima, pega ela pelas mãozinhas, levanta, olha nos olhos. Talvez tenha sido a primeira vez na vida que aquela mulher tenha sido olhada nos olhos. Eu imagino que Jesus tenha abraçado ela, dado um abraço fraterno, e talvez também tenha sido a primeira vez que aquela mulher tenha recebido um abraço sem uma outra intenção. E daí ainda pode ter passado pela cabeça daquela mulher: meu Senhor, agora Ele vai me dar aquele sermão. Ele vai perguntar o que eu fiz da minha juventude, da minha beleza, do dom que Deus me deu, por que eu fiz isso. Ele vai me perguntar, ele vai me dar uma bronca. Jesus pergunta: onde estão os que te condenavam? Ela responde: eu não sei, Senhor, porque de fato ela não sabe o que está acontecendo. Aí quando ela esperava a crítica de Jesus, e Jesus podia, quando ela esperava a bronca de Jesus, e Jesus podia dar a bronca, Jesus, olhando nos olhos, diz: eu também não te condeno. Pensa, filho, pensa naquilo que diz a primeira leitura, não fica olhando as coisas do passado. Jesus, ele tem um dom muito extraordinário de misericórdia conosco, que é de não olhar o nosso passado, é de confiar no nosso futuro. Agora Jesus diz: eu não te condeno, porém ele faz com aquela mulher, faz aquela mulher selar com ele um compromisso. Ele diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Te comprometa nesse caminho, porque Jesus não está dando aqui um habeas corpus, pode pecar à vontade e fazer tudo errado, não. Jesus está dizendo: você errou, filha, você estava no pecado, agora eu não te condeno pelas besteiras que você fez até aqui, porém, entretanto, contudo, todavia, daqui para frente é vida nova. Ou você vai querer voltar, como diz a primeira leitura, vai querer voltar nas coisas do passado? Vai querer voltar na vida antiga? Não, eu estou dando para você uma vida nova, diz Jesus. A palavra se confirma nesse texto belíssimo de Filipenses. Aqui é o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos lembrar também que Paulo também era um perseguidor de cristãos. Paulo também andou por caminhos, não da prostituição como é dessa mulher, mas de uma vida de prostituição no sentido de que estava longe de Deus, se prostituindo. Ele perseguia cristãos, matava cristãos, e um dia também que ele está indo para Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, para perseguir cristãos, ele tem um encontro com Jesus, como essa mulher teve um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Já passou por essa graça? Como fez a pecadora, a prostituta, como Paulo, na carta aos Filipenses, depois que ele teve esse encontro com Jesus, olha o que ele diz para o povo de Filipe, para os filipenses. Ele diz: na verdade considero como perda
diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo. Tudo que ele viveu, as coisas que ele passou, as perseguições que ele infligiu, a vida que ele teve, as coisas que ele conquistou, vitórias, reconhecimento, tudo isso para ele é perda, diante da grande vantagem. Ele coloca no texto vantagem suprema. Ele quer dar um superlativo para isso. Vantagem já é uma vantagem. Ele quer ainda dizer que essa vantagem é uma vantagem vantajosa, uma vantagem suprema de conhecer Cristo. Tudo o resto, quando a gente conhece Cristo, tudo o resto diminui de tamanho. E às vezes a gente briga por tanta coisa, que diante de conhecer Cristo é nada, filho, é nada. Paulo diz, depois de ter passado por tudo, tudo é perda. Ele diz, eu considero lixo, por causa dele eu perdi muitas coisas. Agora que eu conheci, todo o meu passado é lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. O que Paulo quer é ganhar Cristo, mas Cristo já o ganhou. Agora o que ele quer é ser encontrado. Quando Deus nos chamar deste mundo, Ele quer ser encontrado unido a Cristo. Encontrado unido a Cristo. A sua justiça, a justiça que vem de Deus. Isto consiste em conhecer Cristo. O que Ele diz? Olha, eu quero ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já não tenha recebido isso, porque pela ressurreição de Cristo já recebi, eu que já seja perfeito, mas eu corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo. Eu já fui alcançado e você já foi alcançado. A herança da eternidade Deus já te deu, o Senhor já te alcançou. Deus te fez para Ele, como diz o profeta Isaías, para você louvar e bendizer. O Senhor Jesus veio e derramou seu sangue para alcançar você. Agora nós temos que fazer esse movimento de Paulo. Visto que já fui alcançado por Cristo, eu corro para alcançá-lo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa porém eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para a frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber, que é Cristo Jesus. Então eu tenho uma meta. Qual que é a tua meta? Ganhar na Mega Sena acumulada? Pelo amor dos meus netinhos. Comprar um carro novo? Filhos, há uma meta muito maior do que essa, e uma meta que suplanta todas essas. É uma vantagem suprema, correr na direção de Cristo, juntar a tua casa, a tua família, os teus, amar os que estão próximos de você e correr para essa meta que é encontrar Jesus. Outro dia eu já partilhei com você isso aqui, filho, as experiências que eu tenho nos leitos de hospital, quando eu vou lá visitar os enfermos, dar unção dos enfermos, as pessoas que estão às vezes no último instante. Graças a Deus, depois da unção, muitas pessoas voltam para casa curadas, mas algumas chegou na sua hora. E quando aquelas pessoas podem expressar, elas pedem: Padre, pede para Deus me dar mais uma chance, pede para Deus me dar mais 15 dias, pede para que eu possa voltar em casa, para que eu possa abraçar minha esposa, para que eu possa beijar meus filhos, para que eu possa acertar com meu irmão um perdão que eu não dei. Olha, filhos, há uma meta que é Cristo, está diante de nós. Seguir esse Cristo é maior, correr para a meta, ir ao encontro de Cristo na vitória. E aí, com os nossos, com aqueles que Deus nos deu, com os que estão próximos a gente, com os que fazem parte da nossa casa, com aqueles que nós amamos e que nos amam. Essa é a grande graça, caminhar na direção de Cristo. Esse tempo de Quaresma é o tempo oportuno para essa graça. Nós estamos indo para o finalzinho, mas ainda há uma semana toda de Quaresma para nós fazermos jejum, caridade, oração, para nos aplicarmos. Aqueles que já fazem alguma coisa, fazer ainda mais. E aí domingo que vem é domingo de Ramos e a gente começa a nossa Semana Santa. Nenhum cristão pode faltar esta Semana Santa. É a maior semana do cristão. Eu sei que dia 21, depois da Páscoa, é feriado e muita gente vai emendar. Ora, Semana Santa para o cristão não é feriado. Mesmo que você vá passear, onde você for, existe uma igreja católica. Vá participar. Semana Santa, domingo de Ramos, participe. Segunda-feira da unção de Betânia, terça-feira penitencial, quarta-feira das Dores de Maria. E aí aquela grande missa que começa na quinta-feira santa. A instituição da Eucaristia é a primeira missa celebrada
na quinta-feira, o próprio Cristo inaugurou a celebração da missa. Ele juntou os 12 em torno de uma mesa. Ele, pela primeira vez na história, levantou o pão e disse: este é meu corpo. Ele, pela primeira vez na história, tomou um cálice com vinho e disse: esse é o meu sangue. E ele pediu, pode ler tudo que a Bíblia que existe no mundo. Lá Jesus Cristo pede ao final: fazei isto em minha memória. E a gente nunca mais deixou de fazer. São 2000 anos fazendo isso em memória de Cristo. Ele celebrou essa primeira missa. E nós, depois disso, o Pedro que estava com ele aí, o Pedro transmitiu para outros, que ordenou outros padres, que chegou em mim, que hoje faço isso com você aqui, filho querido. É o Cristo. E aí a gente tem a chance de participar da celebração da Quinta-feira Santa, e a gente acha a coisa mais importante para fazer na vida do que vir na missa da instituição da Eucaristia. E essa missa começa na quinta e não termina na quinta. Vai terminar quando a missa de quinta? Termina só no sábado. Começa na quinta, não tem bênção final na missa de quinta. Nós vamos para a sexta-feira da paixão. Toda o mistério de Jesus é condenado, Jesus é morto, é preso à cruz. Nós estamos lá, vamos vir adorar a cruz do Cristo, venerar, e aí vamos caminhar para o sábado santo, onde termina essa missa, a vigília pascal. A missa na noite do sábado, a igreja está toda escura, porque nós estamos na sepultura com Cristo. Começa lá fora, na rua, acendemos um foguinho novo nas cruzes do nosso pecado, e depois acendemos a luz de Cristo, a vela, o círio pascal. É o Cristo que ilumina as trevas do erro. A igreja vai se acendendo, nós vamos entrando, o Cristo, a gente vai dizendo: eis a luz de Cristo, e a Cristo a luz vai iluminando o mundo. E aí nós cantamos aleluia. Estamos há 40 dias sem cantar aleluia. Unimos as nossas vozes nas vozes dos anjos e santos e damos o grande aleluia pascal. Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Você vai perder isso tudo, filho, para ir na praia, que você pode ir qualquer dia, para ir no sítio, que você pode ir qualquer dia, e vai deixar essa graça passar e escorrer por entre os teus dedos? Deixa as coisas para trás, caminha com Cristo para frente, vive essa graça, te agenda. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.